Você já se perguntou até onde vai o preconceito em nossa sociedade? E se eu te contasse que em um dos restaurantes mais luxuosos de Goiânia, um homem negro foi humilhado, destratado e até ofereceram dinheiro para ele ir embora, sem nem imaginar que ele era o novo dono do estabelecimento? O que você faria se presenciasse uma cena de racismo explícito, onde funcionários de um restaurante fino se unem para humilhar alguém apenas pela cor de sua pele? Foi exatamente isso que Gustavo Lima testemunhou, e a atitude dele mudou não apenas aquela noite, mas a vida de centenas de pessoas. Esta história vai fazer você chorar, se revoltar e principalmente acreditar que a justiça, quando apoiada por pessoas de bom coração, sempre prevalece. É uma história que prova que o preconceito tem pernas curtas e que às vezes precisamos perder tudo para aprender a mais valiosa das lições. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa é apenas a primeira de muitas histórias impactantes que vamos compartilhar, mostrando como Gustavo Lima está fazendo a diferença na vida das pessoas e combatendo injustiças por todo o Brasil. Era uma noite especial no Requinte em Sabor, o restaurante mais exclusivo de Goiânia. As luzes baixas refletiam nos cristais caros, criando uma atmosfera de sofisticação que atraía a elite da cidade. Na porta, João Carlos Silva, um homem negro de 45 anos, vestindo um terno bem cortado, mas discreto, aproximou-se da recepção. Mal sabia ele que estava prestes a vivenciar um dos momentos mais humilhantes de sua vida, enquanto Gustavo Lima, sentado discretamente em uma mesa no canto, observava tudo. Mônica Gomes, a recepcionista loira que parecia ter saído de um comercial de TV, mal levantou os olhos quando João se aproximou. "Desculpe, senhor, mas estamos lotados", disse ela secamente, sem sequer consultar o livro de reservas. Sua expressão deixava claro que a lotação não era o verdadeiro motivo da recusa. Outros clientes, todos brancos e vestindo roupas de grife, passavam por João e eram prontamente recebidos com sorrisos e reverências. O segurança Felipe Rodrigues, um homem corpulento com um fone de ouvido, aproximou-se discretamente, posicionando-se de forma intimidadora próximo a João. "Algum problema aqui?", perguntou ele com um tom que sugeria que o próprio João era o problema. Outros clientes começavam a observar a cena, alguns com desconforto visível, outros com indiferença estudada, como se situações assim fossem comuns naquele estabelecimento. João manteve a calma, anos de experiência com situações semelhantes, evidentes em sua postura digna. "Na verdade, tenho uma reserva", explicou ele educadamente, mostrando o e-mail de confirmação em seu celular. Mônica mal olhou para a tela antes de responder. "Ah, deve haver algum engano. Nosso sistema está com problemas hoje." Sua voz carregava aquele tom condescendente que pessoas preconceituosas usam quando tentam disfarçar sua discriminação. Gustavo Lima, que estava jantando com alguns amigos, começou a prestar mais atenção à cena que se desenrolava. O cantor, conhecido por seu posicionamento contra injustiças, observava atentamente como os funcionários tratavam João com um desrespeito velado, mascarado por sorrisos falsos e desculpas vazias. Sua expressão normalmente alegre havia se transformado em uma máscara de seriedade. A situação piorou quando um grupo de empresários chegou logo depois, sem reserva, e foi imediatamente conduzido a uma mesa. "Sempre temos espaço para nossos clientes habituais", disse Mônica alto o suficiente para João ouvir, seu sorriso agora abertamente debochado. O que ninguém ali imaginava era que aquela noite de discriminação estava prestes a se transformar em uma lição que nenhum deles esqueceria tão cedo. João Carlos Silva manteve sua postura calma e profissional mesmo diante da evidente discriminação. "Por favor, a reserva está em nome de JC Silva", insistiu ele gentilmente. "Foi feita há 2 semanas e confirmada ontem." Mônica Gomes trocou olhares com o segurança Felipe, que se aproximou ainda mais, sua presença cada vez mais intimidadora. Gustavo Lima, de sua mesa, começou a gravar discretamente a cena com seu celular. "Olha só", começou Mônica com um tom falsamente doce. "Mesmo que houvesse uma reserva, temos certos padrões a manter." Ela gesticulou vagamente para o ambiente luxuoso do restaurante, a insinuação clara em sua voz. O maître Ricardo Almeida, que havia se juntado à situação, completou: "Talvez o senhor se sentiria mais confortável em outro estabelecimento. Posso sugerir alguns restaurantes mais adequados ao seu perfil."
A humilhação se intensificou quando outros clientes começaram a chegar, todos sendo prontamente atendidos e passando por João como se ele fosse invisível. Uma senhora chegou a segurar sua bolsa com mais força ao passar por ele, um gesto que não passou despercebido por Gustavo Lima, que agora estava visivelmente incomodado com a cena. O cantor fez um sinal discreto para seu segurança pessoal, que começou a se aproximar da recepção. "Posso mostrar minha identificação", ofereceu João, sua voz ainda mantendo a dignidade enquanto tirava sua carteira. Antes que pudesse abri-la, Ricardo o interrompeu. "Não será necessário. Como já explicamos, estamos com o sistema fora do ar e todas as mesas reservadas." No mesmo instante, um casal sem reserva era conduzido a uma mesa livre, recebendo sorrisos e atenções da equipe. O ambiente ficava cada vez mais tenso. Outros funcionários do restaurante se aproximaram, formando uma espécie de barreira entre João e a entrada. Uma jovem garçonete, Débora Santos, observava a cena com visível desconforto, sendo a única que parecia perceber o absurdo da situação. Gustavo Lima, ainda gravando, fez mais um sinal, desta vez para alguém do lado de fora do restaurante. A situação atingiu seu ápice quando Mônica, perdendo a paciência com a insistência educada de João, soltou: "Senhor, vou ser direta. Este não é um lugar para pessoas como você. Por favor, não nos obrigue a chamar a segurança." As palavras pairaram no ar como uma bofetada, enquanto sorrisos discretos de aprovação surgiam nos rostos de alguns clientes. O que eles não sabiam era que aquela demonstração de preconceito estava prestes a se voltar contra eles de uma maneira que ninguém esperava. O gerente Paulo Mendonça finalmente emergiu de seu escritório, atraído pela comoção na recepção. Com seu terno italiano e sapatos de marca, ele personificava a imagem que o requinte Ansabor tanto se esforçava para manter. "Qual é o problema aqui?", perguntou ele, seu olhar rapidamente avaliando e descartando João. Mônica aproveitou para sussurrar algo em seu ouvido, provavelmente suas suspeitas infundadas sobre o tipo de cliente que João representava. "Escute", começou Paulo, ajeitando sua gravata de seda, "nós temos uma reputação a zelar. Nossos clientes esperam um certo nível." Enquanto falava, fazia gestos discretos para que outros funcionários se posicionassem estrategicamente, criando uma barreira ainda mais evidente. Gustavo Lima, que continuava observando e gravando tudo, notou como a discriminação estava profundamente enraizada na cultura do estabelecimento. A jovem garçonete Débora tentou intervir timidamente. "Senhor Paulo, eu acho que deveríamos pelo menos verificar a reserva." Mas foi rapidamente silenciada por um olhar severo do gerente. "Débora, volte para a cozinha. Você é nova aqui e ainda não entende como as coisas funcionam", repreendeu ele. O recado era claro, a discriminação era a política não oficial do restaurante. Ricardo, o maître, aproximou-se novamente com um sorriso falso. "Sabe como é, precisamos manter o ambiente adequado para nossa clientela regular." Ele trocou olhares cúmplices com outros funcionários que pareciam compartilhar da mesma mentalidade preconceituosa. No fundo do salão, alguns clientes habituais observavam a cena com aprovação velada, como se aquele filtro social fosse um dos atrativos do estabelecimento. Paulo fez questão de demonstrar sua autoridade, circulando entre as mesas e cumprimentando efusivamente outros clientes, ignorando completamente a presença de João. Era uma demonstração clara de poder, uma mensagem não verbal de que algumas pessoas eram bem-vindas e outras não, independentemente de reservas ou condições financeiras. Gustavo Lima, ainda em sua mesa, começou a fazer uma ligação importante, sua expressão cada vez mais séria. O clima ficava cada vez mais pesado quando Felipe, o segurança, recebeu uma mensagem no rádio e sussurrou algo para Paulo. O gerente sorriu com satisfação, como se tivesse encontrado a solução perfeita para seu problema. O que eles não sabiam era que cada gesto discriminatório, cada palavra preconceituosa, estava sendo não apenas registrada, mas estava prestes a se tornar evidência de uma lição que mudaria para sempre a história daquele restaurante. Paulo Mendonça, o gerente, decidiu que era hora de dar o golpe final. Com um sorriso carregado de malícia, tirou algumas notas de dinheiro da carteira e estendeu para João. "Tome", disse ele em voz alta para que todos ouvissem, "aqui tem R$50 para você jantar em algum lugar mais apropriado." O gesto deliberadamente humilhante fez alguns clientes rirem discretamente, enquanto Gustavo Lima, ainda gravando, levantou-se silenciosamente de sua mesa. Deve estar com fome, não é?", continuou Ricardo, o maître, entrando no jogo cruel. "Tem uma lanchonete popular aqui na esquina, bem mais adequada para seu orçamento."
Mônica e outros funcionários riam abertamente agora, como se estivessem participando de uma piada interna. A jovem garçonete Débora baixou os olhos envergonhada pelo comportamento de seus colegas, enquanto segurava uma bandeja com as mãos tremendo. Felipe, o segurança, chegou a fazer um gesto de varrer com a mão, como se estivesse lidando com alguém em situação de rua. Vamos, circulando, disse ele com desdém. Não queremos confusão aqui. O tratamento era tão absurdo que alguns clientes já começavam a se sentir desconfortáveis com a cena, mesmo aqueles que momentos antes aprovavam silenciosamente a discriminação. Paulo, sentindo-se cada vez mais confiante com o apoio de sua equipe, decidiu tornar a humilhação ainda mais pública. Pessoal, me desculpem pelo inconveniente, anunciou ele aos clientes. Às vezes pessoas confundem nosso estabelecimento com um restaurante popular. Mas não se preocupem, já estamos resolvendo a situação. O comentário fez Gustavo Lima apertar seu celular com força, enquanto fazia um último sinal para alguém do lado de fora. João permanecia impressionantemente calmo, sua dignidade contrastando com a mesquinhez ao seu redor. Interessante como vocês julgam uma pessoa sem nem ao menos verificar quem ela é, comentou ele suavemente. Sua observação foi recebida com mais risadas debochadas. Ah, então o senhor é alguém importante? Zombou Mônica, fazendo aspas com os dedos na palavra importante. O momento da verdade estava próximo quando Paulo, num último ato de arrogância, pegou seu celular e começou a filmar João. Isso vai para nossas redes sociais internas, explicou ele aos funcionários, para garantir que esse tipo de pessoa não tente entrar novamente. Foi neste exato momento que Gustavo Lima decidiu que já havia visto o suficiente e a noite estava prestes a tomar um rumo que ninguém naquele restaurante poderia imaginar. Foi neste momento que Gustavo Lima se aproximou do grupo, sua presença imponente imediatamente chamando a atenção de todos. Boa noite, disse ele com uma voz firme que ecoou pelo restaurante. Estou impressionado com o tratamento que vocês dão aos clientes, especialmente considerando que estão humilhando o novo proprietário do Requinte em Sabor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo Mendonça deixou cair seu celular, enquanto Mônica empalidecia visivelmente. João Carlos Silva sorriu serenamente, finalmente tirando um envelope de seu paletó. Como novo proprietário, achei importante conhecer pessoalmente como meus funcionários tratam os clientes quando acham que ninguém importante está observando. Gustavo Lima, ainda com seu celular em mãos, acrescentou, e graças à tecnologia temos tudo registrado, cada palavra, cada gesto discriminatório. O restaurante inteiro estava em choque, muitos clientes começando a registrar a cena com seus próprios celulares. A transformação foi instantânea. Paulo começou a gaguejar desculpas incoerentes, seu rosto alternando entre branco e vermelho. Senhor Silva, se soubéssemos, quero dizer, houve um terrível mal-entendido. Mônica tentava discretamente apagar as mensagens preconceituosas que havia enviado no grupo dos funcionários, enquanto Felipe, o segurança, recuava lentamente em direção à saída. A jovem Débora, a única que havia demonstrado desconforto com a situação, sorria discretamente. A venda do restaurante seria anunciada apenas na próxima semana, explicou João, sua voz calma, contrastando com o caos emocional ao seu redor. Mas esta noite me proporcionou uma visão muito clara do que precisa mudar aqui. Gustavo Lima, que havia testemunhado tudo desde o início, completou. E podem ter certeza que essas mudanças começam agora. Não é todo dia que a gente presencia tanto preconceito concentrado em um só lugar. Os clientes que antes riam da situação agora se remexiam desconfortavelmente em suas cadeiras, alguns até levantando-se para sair discretamente. Paulo fez uma última tentativa desesperada. Senhor Silva, podemos conversar em particular? Tenho certeza que podemos chegar a um entendimento. João o interrompeu com um gesto firme. Entendimento? Vocês não quiseram nem entender quem eu era antes de me julgar. Por que eu deveria agir diferente agora? Gustavo Lima, que já havia enviado todos os vídeos para seu advogado, fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Como amigo pessoal do João e novo sócio minoritário do restaurante, garanto que esta noite será lembrada como um divisor de águas na história do Requinte em Sabor. O impacto dessas palavras foi imediato e a noite estava longe de terminar. Uma transformação profunda estava prestes a começar. A primeira ação de João Carlos Silva como novo proprietário do Requinte em Sabor foi direta e decisiva.
Paulo Mendonça, Mônica Gomes, Ricardo Almeida e Felipe Rodrigues, vocês estão todos demitidos por justa causa, anunciou ele com a mesma calma que havia mantido durante toda a humilhação. O vídeo gravado por Gustavo Lima será encaminhado ao Ministério Público junto com uma denúncia formal por racismo. O cantor, ainda ao seu lado, mostrava os vídeos em seu celular como prova irrefutável do tratamento discriminatório. Os funcionários demitidos tentaram protestar, mas suas vozes foram silenciadas quando João ergueu a mão. Vocês não apenas discriminaram um cliente, mas criaram uma cultura de preconceito neste estabelecimento. As mensagens do grupo de WhatsApp dos funcionários, que a senhorita Mônica tentou apagar, já foram recuperadas e mostram um padrão consistente de comportamento racista. Gustavo Lima acrescentou: "E eu mesmo testemunhei como vocês tratam pessoas baseando-se apenas na cor de sua pele." Enquanto os seguranças pessoais de Gustavo Lima escoltavam os funcionários demitidos para fora, João se dirigiu aos demais colaboradores do restaurante. "A partir de hoje, qualquer forma de discriminação será motivo para demissão imediata. Este estabelecimento vai passar por uma transformação completa em sua cultura." A jovem garçonete Débora, que havia demonstrado compaixão durante o incidente, foi imediatamente promovida a supervisora de atendimento com a missão de treinar a equipe em práticas inclusivas. O impacto foi imediato. Clientes que minutos antes riam da discriminação agora se levantavam para aplaudir a atitude de João e Gustavo Lima. Alguns até se aproximaram para pedir desculpas por seu silêncio cúmplice. Paulo, já na saída, tentou uma última cartada: "Vocês vão arruinar este lugar. Nossa clientela nunca vai aceitar." Foi interrompido por Gustavo: "Pelo contrário, vocês é que estavam arruinando este lugar com seu preconceito." João reuniu os funcionários remanescentes e fez um anúncio importante: "A partir de amanhã, iniciaremos um programa intensivo de treinamento em diversidade e inclusão. Quero que este restaurante seja conhecido não apenas pela excelência de sua comida, mas pelo tratamento igualitário a todos os clientes." Gustavo Lima completou: "E eu farei questão de divulgar essa transformação, mostrando que é possível combater o racismo com ações concretas." Os advogados de João, que já estavam a postos, começaram a recolher depoimentos de outros clientes que já haviam sofrido discriminação no estabelecimento. As redes sociais explodiam com o vídeo do ocorrido, que Gustavo Lima havia compartilhado em suas redes, gerando uma onda de apoio à atitude do novo proprietário. A noite que começou com discriminação estava terminando como um poderoso exemplo de como a justiça pode ser servida quando pessoas corajosas decidem fazer a diferença. Um mês após o incidente que viralizou nas redes sociais, o Requinte é um Sabor estava irreconhecível, não em sua elegância, mas em sua atmosfera. João Carlos Silva havia transformado completamente a cultura do estabelecimento, começando pela contratação de uma equipe diversificada e verdadeiramente acolhedora. Gustavo Lima, que se tornara presença frequente no local, fazia questão de elogiar publicamente as mudanças implementadas por seu amigo e sócio. O restaurante agora oferecia um programa de mentoria para jovens de comunidades carentes interessados em gastronomia. Débora, a garçonete promovida a supervisora, coordenava o projeto com o mesmo coração que demonstrou naquela noite fatídica. "Não é apenas sobre servir comida", explicava ela aos novos funcionários, "é sobre servir dignidade, respeito e igualdade." O programa já havia formado sua primeira turma, com vários alunos sendo contratados pelo próprio restaurante. A mudança mais significativa, no entanto, era o ambiente. O luxo permanecia, mas agora convivia harmoniosamente com a diversidade. Clientes de todas as origens e aparências eram recebidos com o mesmo sorriso caloroso e tratamento impecável. João fazia questão de estar presente todos os dias, cumprimentando pessoalmente os clientes e garantindo que sua visão de inclusão fosse mantida em cada detalhe. O caso havia se tornado um exemplo nacional de combate ao racismo. Outros estabelecimentos começaram a procurar João e Gustavo Lima para implementar programas semelhantes de transformação cultural. O vídeo da Noite da Discriminação, agora parte de um documentário sobre mudança social, era usado em treinamentos corporativos por todo o Brasil. A mídia não se cansava de mostrar como um momento de discriminação se transformou em um movimento de mudança positiva. Gustavo Lima, inspirado pela transformação, decidiu fazer do Requinte um Sabor o local de lançamento de seu novo projeto social, Música Sem Preconceito.
O restaurante se tornou ponto de encontro para artistas e personalidades engajadas na luta contra a discriminação. As noites de música ao vivo agora apresentavam talentos diversos, dando espaço para artistas que normalmente seriam ignorados pelo circuito tradicional. João transformou a antiga sala de reuniões em um espaço dedicado à memória daquela noite, com fotos e depoimentos que contavam a história da transformação. Cada pessoa que entra aqui precisa entender que preconceito não tem lugar em nossa sociedade, dizia ele aos visitantes. O mural incluía uma foto especial, João e Gustavo Lima, no dia da reabertura, com a frase que se tornou o novo lema do restaurante. Aqui servimos respeito, dignidade e igualdade, o resto é apenas o acompanhamento. E aí, essa história não te fez repensar como o preconceito ainda está enraizado em nossa sociedade? Como um homem bem-sucedido foi julgado apenas pela cor de sua pele? E como a atitude de Gustavo Lima ajudou a expor essa discriminação absurda? Me conta aqui nos comentários, qual momento mais tocou seu coração? Foi quando os funcionários tentaram humilhar João oferecendo dinheiro para ele ir embora? Quando Gustavo Lima decidiu intervir? Ou quando a verdade veio à tona e a justiça foi feita? Sabe, essa história nos ensina muito mais do que apenas sobre racismo. Nos mostra que às vezes as pessoas que tentam nos humilhar não fazem ideia de quem realmente somos. Nos lembra que o preconceito cega as pessoas a ponto de não enxergarem o próprio erro até que seja tarde demais. E você, já presenciou alguma situação de discriminação e ficou sem saber como agir? Já foi vítima de preconceito em estabelecimentos comerciais? Compartilhe a sua experiência com a gente, porque é conversando sobre isso que podemos criar uma corrente de mudança. Se essa história tocou seu coração, compartilha com aquela pessoa que precisa entender que o preconceito não tem mais lugar em nossa sociedade. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque semana que vem tem mais uma história impactante de como Gustavo Lima está fazendo a diferença na vida das pessoas. E lembre-se, o silêncio diante do preconceito nos torna cúmplices. Seja como Gustavo Lima, use sua voz, sua influência, por menor que pareça, para fazer a diferença, porque cada atitude conta, cada voz importa na luta por um mundo mais justo. Me conta nos comentários qual momento dessa história mais impactou você. Será que foi a coragem de João em manter a dignidade? A atitude de Gustavo Lima em não ficar calado? Ou a transformação que um ato de justiça pode trazer?